É inegável que dois jogadores de muita qualidade nesse elenco do Atlético não vinham recebendo tantas chances assim com o técnico Cuca, pelo menos no começo da passagem do Cuca, né? O Zapelli perde vaga para o Canóbio no meio-campo. O Canóbio se lesiona, é verdade, por isso o Zapelli volta a jogar. Mas antes disso, ele já vinha retornando a ser titular desse time do Atlético. E o Mastriani, que segue como reserva do Pablo nesse momento, mas ganha um pouquinho de moral depois da partida contra o Raio Zuliano em Caracas, na Venezuela. Eu queria colocar dois pontos aqui muito importantes sobre o Zapelli e sobre o Mastriani. Primeiro, sobre o Zapelli. A postura é diferente, né? Desde que retornou, falamos disso aqui no Tretes Responde, inclusive, a postura do Bruno Zapelli pelo Atlético mudou em determinado momento. Talvez não com a bola, mas em combatividade. Um cara que tenta mais desarmar, um cara que faz uma pressão maior na marcação quando ele está posicionado dessa maneira. Então a postura do Zapelli muda bastante. E o caso do Mastriani ainda não deu para ver no campo, até porque o jogo contra o Raio Zuliano é um jogo de um parâmetro muito abaixo também, né? Mas vai dar para ver, dá para fazer essa previsão, dá pra gente ter essa perspectiva de que o Mastriani também ganha moral com o Cuca recentemente. Isso porque duas conversas individuais com os dois jogadores renderam alguns frutos. A do Zapelli rendeu essa mudança de postura. E o aumento na rotação, o Zapelli está melhor dentro do gramado. E a conversa com o Mastriani com o Cuca foi: vai ter minutos. Houve essa promessa por minutos. O Mastriani é um cara que chega para ser titular do Atlético no começo da temporada e perde a vaga para o Pablo, mas é um cara que vai ter minutos e mais minutos a partir desse momento com o técnico Cuca. Então, é importante, né, Fusca, essa diferenciação e também essa conversa individual. Ele gerir o elenco dessa maneira e ter dois casos de, talvez até recuperação de dois jogadores que não vinham tão bem na temporada, assim, né? É isso, né, Mentias? Eu sou bom. Sobre o Mastriani, é necessária essa conversa, né? Primeiro de tudo, ótimas atitudes do técnico Cuca, seja com essa dupla, seja com quem mais tiver algum problema, né? O time tem que ajudar esses jogadores e esses jogadores têm que ajudar o time. Eu acho que passa muito também, nesse caso, pelo Zapelli, né? Que o Zapelli era um jogador que se criticava muito a rotação que ele que ele entrava no campo, né? O time no 220 e o Zapelli no 110, né? E isso não pode acontecer no futebol brasileiro. São jogos muito equilibrados, né? São jogos que os 11 jogadores têm que estar ligados. O Zapelli tem mostrado mais isso, tem jogado mais. E o time, eu acho que tem jogado também um pouquinho mais para ele, tem ajudado mais ele nas aproximações. Com certeza. O entrosamento também, quanto mais ele jogar, mais ele vai ter, né, com os outros atacantes, né? Então é natural que tenha essa melhora. Espero que o Zapelli continue de titular. Sobre o Mastriani, bom, veio do América Mineiro como artilheiro, tem 31 anos e naturalmente quer jogar, né? Veio para isso. Pega um Pablo que também está numa boa fase. Estão empatados nesse momento na Exato. artilharia do ano. Pablo também tá correndo, tá lutando, tá batalhando, né? E tá mostrando principalmente que uma renovação foi acertada lá no começo do ano. Talvez não sei se para 2 anos, mas pelo menos para esse 2024, renovação do Pablo não há o que discutir. Muito boa, bem acertada pela diretoria, né? Certamente o Mastriani deve ter mostrado algum indício, né, de insatisfação por estar tanto no banco, por ver o Pablo... Mostrou, né? Chegou até a conversar com empresários, ele recebeu até sondagens de alguns clubes brasileiros recentemente, mas assim, era um cara que estava insatisfeito. Ninguém fica satisfeito no banco de reserva. Tem que jogar, né, quer jogar, e veio para isso, né? Tava com esses minutos a menos aí do que o Pablo, né? Dito que o Pablo tá jogando bem também, mas isso aí é gestão de elenco. Cuca acertou muito bem, recuperou esses atletas, assim como também vem fazendo esse trabalho com o Coelho, vem fazendo esse trabalho com o Canóbio, e assim esperamos que seja durante o ano. Quem oscilar um pouquinho, que o técnico perceba e consiga puxar novamente para o time, porque a gente realmente vai precisar de todo mundo lá em cima, com a setinha vermelha para cima, né? Como tinha no videogame, se que a gente quiser disputar esses principais títulos da temporada. É importante um ponto muito importante, na verdade, nesse caso, Mastriani e Bruno Zapelli. Juntos custaram 30 milhões de reais aos cofres do Atlético. Então, se são reservas, claro que não tá parado, são opções para entrarem em campo, mas são 30 milhões que não foram tão bem gastos assim, os jogadores reservas. E aí isso traz uma lembrança também. O Lucas Giora custou 12, o Benítez custou 14.
Será que esses não são próximos casos que o Cuca tem que olhar com um pouquinho de carinho ali, ter uma conversa mais de perto ali com o Diório e com o Benítez para também integrar mais ao elenco? Que claro que passa muito por adaptação, mas o Diório, por exemplo, bate o pênalti contra o Raio Suliano. O Diório, por exemplo, já foi relacionado para a partida contra o Palmeiras, voltou a ser relacionado para uma partida importante, então ganha um pouquinho de moral. Espero que o mesmo caso aconteça com o Benítez. Claro, dependendo da capacidade dele de se adaptar ao futebol brasileiro, de crescer fisicamente também. Mas é um ponto importante de você ter todo mundo na mesma toada. Você ter todo o elenco à sua disposição por uma temporada que é muito longa e de muitos jogos. Então, é muito interessante. Para destacar mais um ponto aqui, o Mastriani, por exemplo, foi titular contra o Raio Suliano. Né? Me ocorre nesse momento. Porque ele não vinha jogando, ele é titular, ele é capitão do time do Atlético. E esse que é o grande ponto. O Mastriani ganha a abraçadeira na partida contra o Raio Suliano, num gesto também do Cuca de dar uma moral pro cara, né, cara? Mostrar que é um jogador importante, né, pro elenco. Exatamente. Você falou bem, Vincenzo. Eu até estranhava as notícias que o Atlético... Assim, posso ter minha opinião pessoal sobre o Diório, sobre o Benítez, mas... nesse debate aqui de gestão de elenco, é estranho você ter uma janela fechada e você querer dispensar os caras, sendo que tem dois meses pela frente, quase 15, 20 jogos ali numa maratona de quarta a domingo, né, nesses meses, que esses atletas vão acabar jogando. Né? Foi o que aconteceu na Sul-Americana. Eu imagino até que esses atletas possam ter minutos contra o Danúbio na quarta-feira, em casa, e também contra o Sportivo Ameliano na última rodada. E então é trabalho da comissão técnica fazer essa recuperação e tomara que consigam, né? No momento não dá para descartar ninguém. Se esses jogadores chegarem em julho, aí realmente numa posição mais abaixo dos outros no elenco, que negociem e vida que segue, né? Ninguém vai também morrer porque alguém vai sair na janela. Mas a função principal aí do treinador é tentar recuperar eles. É trabalho da comissão, é um trabalho que vem sendo bem feito. Como a gente faz um trabalho muito bem feito aqui para responder as dúvidas da galera lá no Clube Tretes. Então, você tem uma dúvida? Se torne membro da Tretes, a gente responde tudo o que vocês questionarem lá no grupo de membros, lá no Clube de Membros da Tretes. Manda uma DM lá no Insta da Tretes, lá nos nossos Instagrams pessoais, nos Twitters também. A gente responde e faz todo esse processo para você se tornar um membro da Tretes fechado. Um abraço para todo mundo que assistiu, deixe o seu like, se inscreva no canal e valeu!